A terceira guerra de Israel que houve foi a guerra do período dos juízes, de 1350 a 1050 a.C. Quando a gente fala juízes na Bíblia, não é juízes só no sentido que a gente tem de juiz de tribunal, tá bom? Eu vou explicar para você. Há duas palavras para juiz em hebraico. Você tem a palavra shofet e você tem a palavra dam. Dam é o juiz judicial mesmo. E o shofet é um juiz que ele é um defensor do povo, é um libertador, é um líder. Quando Israel sentou na terra prometida, muitos povos continuaram morando ali. Lembra que eu falei que aquele mapa que aparenta Israel com o Brasil dividido em estados, ele não é muito perfeito. Então, esses povos continuaram atacando os hebreus e não deixando que os israelitas continuassem ali. Então, Deus levantava vários juízes e juízas, houve mulheres também, como Débora, que levantaram para livrar Israel, sobretudo dos moabitas, dos amalequitas, dos malequitas foi mais tarde, dos filisteus, que foram os principais, e aqui você tem os juízes que se levantaram em Israel e as tribos estavam divididas em diferentes partes. Então, cada um desses líderes que libertavam o povo, eles estavam morando perto de uma das tribos, tá certo? Eude, você tem Otiniel, vários outros. Então a Bíblia mostra que o período dos juízes era um período realmente de muita guerra. Mas, novamente, guerra onde Israel estava se defendendo dos vizinhos que não queriam a presença de Israel ali. Ou seja, essa história de varrer Israel do mapa, ela não é nova, tá certo? Ela é antiga. Eu estou falando aí do 14º século antes de Cristo. Vamos à próxima batalha. As outras batalhas, aqui eu tenho colocado no plural, houve no período do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, depois Davi e Salomão, mais ou menos. Depois eu vou explicar por que mais ou menos. Essas batalhas que houve entre 1050 a 931 a.C., cobrindo esses reinos de Saul, Davi e Salomão, são batalhas que a gente chama de guerras de unificação e expansão. Tá certo? Veja bem, lembra que eu falei com vocês que as tribos estavam divididas ali em Israel. E havia muitas guerras civis entre as tribos também. Tribos que queriam se rebelar. Então, quando eles pediram um rei, coisa que Deus falou assim, olha, eu acho que não é bom vocês terem um rei. Aí sim vocês correm o risco de virarem um imperialismo. A gente quer um rei, todas as nações em volta têm rei, por que nós não temos rei? Então Deus deu um rei para eles, que foi Saul, e foi um desastre. Depois veio Davi e Salomão. Então, uma das coisas que o rei Saul fez, e Davi continuou, foi, em primeiro lugar, unificar as 12 tribos de Israel, para que elas virassem um só país. Vocês sabem que, em grande parte, nós devemos a Portugal o Brasil ser grande do jeito que ele é. Apesar dos pesares. Porque se Portugal não tivesse sufocado algumas rebeliões, de repente o Nordeste hoje seria um país, o Rio Grande do Sul, que teve a Batalha da Farroupilha, seria outro país. Você pega a Revolta das Balaiadas, a Canudos, que foi uma... Canudos é bem mais recente, né? Canudos já é século XX. Você pega a Farroupilha, essas guerras, era quase que para nós termos vários estados aqui, vários países independentes, e não um país enorme chamado Brasil. Não estou com isso aprovando todo o colonialismo que nós sofremos, eu estou falando apenas que, por uma questão de firmeza portuguesa, aquela colônia chamada Brasil ficou grande, do Oiapoque ao Chuí. Porque se não houver essa intervenção imperial, o Brasil hoje seria vários países, como eu falei, Pernambuco seria um país, talvez. Por isso que o Brasil é tão grande. Nós conseguimos essa hegemonia. E o rei Saul, depois Davi e Salomão, também conseguiram essa hegemonia, mantendo as tribos unificadas. Então, o primeiro mapa da esquerda é o mapa do território ocupado por Saul. Aí, depois, o mapa do centro é o território ocupado por Davi. Davi expandiu o reino. Aí Davi, sim, começou a ter ares de imperialismo. Ele começou a conquistar outros povos, à base da espada, sabe? É aquilo que Deus falou que não deveria acontecer. Mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu falhas sérias. Lembra que ele adulterou, matou o marido da mulher com que ele adulterou, e Deus puniu muito o reino de Davi. E o terceiro mapa da direita é o mapa de Salomão. Quando eu falei do reinado de Salomão, quando eu falei que as guerras cobriram desde Saul até Salomão, falei Salomão mais ou menos, é porque, por incrível que pareça,
Salomão foi o rei que menos envolveu-se com guerra. Salomão teve uma expansão muito maior do seu reino. Olha a comparação do reino de Salomão com o reino de Davi, porque Salomão se envolveu mais com a bênção de Deus do que com as guerras. Embora também, a bem da verdade, o Salomão pisou na bola. Ele trouxe muitas mulheres pagãs para o reino, encheu de paganismo o reino, a mão de Deus pesou sobre ele, e ele começou a cobrar impostos agora para bancar a vida que ele estava dando, especialmente para suas mulheres. Ele tinha só das, vamos colocar as amantes, né, as concubinas, você tem 700 concubinas e 300 mulheres. 1000 mulheres para ele. Então, bancar todo o seu luxo, o Salomão também teve o seu vacilo. E ele começou a pesar muito a mão nos impostos.